Olá, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui para fazer uma coisa que geralmente eu não faço, né? Mas no momento em que a gente tá vivendo, eu achei necessário trazer esse vídeo para vocês, até para ver se mais alguém compartilha das mesmas opiniões que eu. E por que que eu não gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui? Expor dessa forma, porque geralmente as minhas opiniões nunca é tão aceita pela maioria das pessoas. E de certa forma eu evitava trazer isso, trazer as minhas próprias percepções por conta dessa não aprovação, digamos assim, de muitas das pessoas. Mas eu tô vendo que no momento em que a gente está vivendo, se faz necessário sim pessoas trazer novas perspectivas das situações que estão acontecendo. E hoje eu quis trazer um pouco aí de toda essa situação que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, com o Talibã, e toda a repercussão que tem acontecido, que está acontecendo, toda essa situação em si. Porém, como eu falei, trazendo uma perspectiva diferente. E para quem já está inteirado aí desses assuntos de transição planetária, de mudanças de era, né, indo para a era de peixes aí, então deve entender um pouco mais sobre o que eu vou falar aqui. Para quem está chegando por aqui agora, não entende nada de toda essa história de transição, é o seguinte: nós estamos passando por um momento de muita mudança aqui na Terra, de forma energética, que consequentemente alterará os comportamentos de todas as pessoas no mundo, certo? E toda essa transformação, toda essa mudança que está acontecendo, fez com que muita poeira levantasse, com muita sujeira que estava enraizada em Gaia, no planeta Terra, fosse levantado. E por isso que a gente está vendo esse caos globalizado, toda essa situação do jeito que está. É a poeira, é a limpeza sendo feita na Mãe Terra, que precisava acontecer de alguma forma. E todos esses desastres naturais que têm acontecido aí ao redor do mundo também mostra isso. É Gaia fazendo a sua própria limpeza. Mas focando aí de novo na questão do Talibã, por quê? Como é que a gente pode enxergar essa situação de uma forma que seja positiva para a transição planetária? A gente sabe que Deus, né, o universo, essa força consciente, ele usa os piores erros do ser humano para transformar em aprendizado. Nada sai ruim aos olhos de Deus. Por mais péssimo que seja o comportamento humano, sempre vai haver uma possibilidade de olhar para aquela situação e tirar algum aprendizado. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Talvez possa abrir a mente de algumas pessoas, porque eu acredito que é isso que está acontecendo agora na situação lá no Oriente Médio. A gente sabe que o Talibã, ele defende ferrenhamente o Alcorão, as escrituras do seu livro sagrado lá, não é isso? E a gente vê que todas essas questões religiosas que estão impregnadas no mundo não são tão extremistas ao ponto de agir da forma que eles agem. Porém, todos eles lá, estão agindo de forma que eles consideram correto, certo? Porque para eles estão agindo da forma que Deus gostaria que eles agissem. Mas como é que isso pode nos ajudar? Como é que a gente pode trazer um aprendizado de todas essas situações? A gente está vendo o quanto a religião tem poder. Eu digo poder no sentido de manipular uma pessoa a ponto dela fazer coisas bárbaras, certo? E não se dá conta do quão horrível está sendo as coisas que estão sendo feitas. Se a gente traz para aqui para o Ocidente e vê como que as religiões se comportam, a gente, claro, não vai ter uma situação tão extremista como está sendo apresentada lá. Mas se você observar, muitos e muitos religiosos aqui do Ocidente, eles praticam muitos e muitos preconceitos em nome de seus livros sagrados. Praticam muitos comportamentos, né, que são ditos como corretos na Bíblia, justamente porque levam ferrenhamente a palavra que está escrita lá naquele livro como sendo de absoluta verdade. E não só isso, porque se fosse só isso, ok, mas usam a verdade que está escrito lá de forma distorcida, assim como a gente tem visto lá com o Talibã. Se a gente pega um trecho da Bíblia e observa, a gente pode ver que existem muitas e muitas interpretações que podem ser retiradas de um único parágrafo. Então, como é que eu posso defender ferrenhamente uma situação, uma escritura, sem ter um senso crítico de analisar se aquilo é realmente bom ou não é? Eu sei que tem muito jogo por trás aí, muito jogo no sentido, muita coisa por trás, não é? Porque se aquelas pessoas cresceram
sabendo que aquela era a absoluta verdade, elas vão se agarrar àquilo com unhas e dentes, assim como muitas pessoas aqui no Ocidente, e não se permitem abrir um pouquinho a mente para perceber que o que elas praticam, que o que se está fazendo não está sendo favorável para o todo, de uma forma geral, para a humanidade, porque estão presas em suas próprias convicções. Então tem sim muitos aprendizados no formato mundial que precisa ser retirado dentro dessa situação do Talibã. A gente está vendo o tanto de sofrimento que uma convicção extremista traz. E isso serve para todas as situações, seja política, seja cultural, independente, não só de religião. Se você tem tantas convicções aí tão absolutas que chega a um ponto de ser extremista e não aceitar a opinião de mais ninguém, reveja essa situação. Veja se você também não está, de certa forma, defendendo convicções, defendendo percepções que talvez não agrade, digamos assim, um todo, não agrade, não contribua para a humanidade. Observe se tudo que você veio acreditando até aqui está realmente de uma forma a contribuir para a sociedade e não a destruir a sociedade. Por isso que eu sempre prezo e eu sempre trago essa situação, essa questão do questionar. A gente não está aqui para aceitar tudo como absoluta verdade. A gente pode até aceitar até uma determinada idade. A gente pode e a gente vai aceitar porque a gente não desenvolveu um senso crítico. Mas a partir do momento que a gente começa a raciocinar por nós mesmos, a gente tem por obrigação começar a questionar se tudo aquilo que a gente aprendeu é válido ou não para nós e para o mundo. A gente está nesse momento de transição planetária e está levantando, sim, toda a sujeira possível. A gente está enfrentando problemas na política, está enfrentando problemas com desastres naturais, a gente está enfrentando problemas aí com questão de crenças religiosas e muitas outras coisas que têm acontecido no mundo de uma só vez aí, justamente para trazer à tona, para sacudir a humanidade e fazer com que elas pensem um pouco fora da caixa. Questionem tudo aquilo que acreditou até então. Questionar tudo que se aprendeu até então. Enquanto não houver essa mudança de consciência da própria humanidade, a Terra vai continuar expurgando todo esse lixo, toda essa sombra que se encontra debaixo aqui, agarrado na psicosfera da Terra. Precisa-se de uma limpeza para que a gente chegue, para que a gente adentre numa nova era. E é exatamente isso que está acontecendo. Toda essa limpeza, toda essa transmutação de energia. Mas, para que haja essa transformação, precisa que haja uma catarse. E é isso que está acontecendo nesse momento. Então, se você está totalmente perdido, está totalmente confuso diante de toda essa situação que está acontecendo, eu digo uma coisa a você. Esse está sendo um processo natural. Nesse momento, a gente precisa encontrar um equilíbrio dentro de nós mesmos. Por isso que olhar para dentro, se interiorizar, entrar em um processo de autoconhecimento faz com que a gente passe por esse processo de forma muito mais leve. Entendendo que cada situação que se apresenta é uma forma de aprendizado e não uma forma de causar mais caos, mais destruição, mais ódio. Porque guerra não se vence com ódio, a guerra se vence com amor. E se toda essa poeira está sendo levantada para que a gente transmute toda essa energia que estava presa na Terra em amor, se a gente se mantém no nível inconsciente, a poeira sobe e a gente continua levando ainda mais ódio, levando vingança, levando rancor, e isso só vai piorar a situação de uma forma geral, não é? Então, para resumir, essa questão do Talibã nos faz pensar sobre todas essas convicções religiosas que a gente veio trazendo até aqui. Será mesmo? Você acredita mesmo que o seu Deus é esse Deus que eles estão pregando? Você acredita que existem dois deuses? Dois Deus? Você acredita nisso? Que o seu Deus é bom enquanto o Deus dele é ruim? Mas se você parar para pensar um instante, o seu Deus é um assassino? O seu Deus joga pessoas por julgamento próprio no inferno para queimar pela eternidade? Você percebe que a diferença ela não é tão grande quando a gente coloca em panos limpos mesmo, se questiona com honestidade. A gente percebe que existem ligações
ou melhor, que existem conexões inconscientes em tudo isso que está acontecendo no mundo. Porque se você acredita em um Deus que mata, que pune severamente um pecador, tudo aquilo que eles estão reproduzindo lá no Oriente é simplesmente uma reprodução desse Deus. Porque eles se consideram no direito de agir como soldados de Deus. Então você percebe que as diferenças religiosas, elas não são tão grandes assim como a gente imagina. Se a gente for pegar no inconsciente mais profundo, tudo está interligado e eles só estão mostrando o que o inconsciente coletivo ele carrega e está sendo mostrado como oportunidade de transformar, de trazer uma nova luz para essa questão dessas convicções doentias que muitas pessoas carregam. Então não estou aqui para questionar religião nenhuma, eu não estou aqui para difamar religião nenhuma, muito pelo contrário, eu espero que vocês entrem no estado de questionamento que se abra para a verdadeira religião. A religião, aquela que realmente te liga ao divino, e não apenas por formatos, por conceitos, por dogmas que te incutiram e disseram que era necessário você acreditar. Você se abra para a verdadeira religião, para essa que está dentro de você. Porque enquanto você continua trazendo para si convicções que não são suas, você ainda não experienciou da verdadeira religião. Então, questionem-se, observe toda essa situação que está acontecendo no mundo e veja qual o aprendizado que se pode tirar de tudo isso que está acontecendo. Seja questões políticas, seja questões financeiras, sempre tem um aprendizado por trás, porque Deus transforma todo o caos em aprendizado para que a gente consiga se elevar cada vez mais. Se você acredita em Deus, você sabe que tem todo um mecanismo, toda uma inteligência maior que age por trás de tudo que acontece. Não é? Afinal, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, vamos usar todo esse tempo, todo esse momento turbulento que o mundo está passando para transformar todas essas energias na real presença, que é o amor, que é Deus. Deus é amor, Deus não é guerra. E se a sua religião, ela incita a separação, de dizer que eu sou melhor do que aquele porque aquele é homossexual, vamos raciocinar um pouco. O que é que acontece no Talibã? Eu sou melhor do que aquela porque aquela é mulher. Percebe? Não existe diferença daquilo que está acontecendo lá para aquilo que está dentro de cada um. Vamos começar a observar todas essas situações e transmutar no amor, trazer para a luz, trazer essa luz para dentro de nós, para que essa luz se reflita no mundo. Então, mais uma vez, questionem-se, observe tudo o que está acontecendo no mundo e veja se tudo isso não está compatível com as suas próprias crenças que você carrega. Pode estar num nível muito, muito, muito profundo, no nível inconsciente, mas ainda assim, se você parar um instante para meditar sobre todas essas situações, você vai ver que em algum nível, você está compactuando com tudo isso que está acontecendo. Compactuando no sentido de informações, sabe? Que lá no fundo você acredita que aquilo é o correto a se fazer. Por quê? Porque você traz essa visão também de uma forma diferente, claro, não é? Como eu falei aqui da questão do Talibã e das religiões ocidentais, traz uma visão diferente, não tão extremista, mas ainda assim compactua de informações. Então só parem para observar, meditem sobre tudo isso que está acontecendo, sobre as emoções que despertam em vocês, para que a gente consiga atravessar por esse momento de forma mais amena, ajudando não só a nós mesmos, mas ajudando a humanidade a atravessar todo esse período de transição aqui, a qual a gente está inserido, a qual a gente está passando. Certo? Então, esse foi o vídeo aqui de hoje, que eu queria trazer um pouquinho de luz com a minha própria percepção e talvez mais alguém aqui compartilhe também dessa percepção que eu tenho. Se você compartilha, então deixa aqui o comentário para que eu saiba também que você tem essa mesma percepção que eu. E se você não tem, deixa aqui o seu comentário também para eu saber qual é a sua opinião sobre tudo isso, sobre o que foi falado no vídeo, sobre o que está acontecendo no mundo. Certo? Aproveita e curte também para dar uma forcinha aqui ao canal e para você também ficar recebendo os vídeos à medida que eu for postando aqui, porque o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos, certo? Então, é isso.
Beijão e até o próximo vídeo.